Galera, e se eu te dissesse que a maior deusa da beleza cometeu um erro tão colossal que mudou para sempre o destino do Bel? Sim, a Freya, com todo aquele charme e ambição, pode ter feito algo irreversível. Algo que estava impedindo o nosso querido protagonista de crescer, de ficar mais forte. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo nessa reviravolta e entender como que a Freya, com todas as intenções dela, aparentemente perfeitas, né, pode ter cometido o seu maior erro até agora. E isso começou a impactar muito no futuro do Bel. Então tá preparado? Vem comigo que a gente vai destrinchar essa parada toda. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, antes de mais nada, vamos entender qual foi o erro da Freya e quais as consequências dessas ações. É o seguinte, o fato da Freya tentar quebrar o Bel fez com que a habilidade de desejo inquebrável perdesse intensidade. Isso não só impediu o Bel de crescer, como faria também em outros arcos, né, mas também resultou num desenvolvimento estagnado dele como personagem. Num certo momento, né, o Bel ele teria recebido grandes impulsos de crescimento quando enfrentava adversidade no campo de batalha. Ele estava numa luta difícil, o cara ficava mais forte. A gente já cansou de ver isso, especialmente quando ele lutou contra a família Freya inteira. Normalmente, com o coração estável, o Bel já teria ultrapassado seus limites ali de uma forma significativa. Só que durante esse capítulo aí, na novel, destaca-se que ele não fez isso. O crescimento dele estava estagnado. Mesmo nas situações de extremo perigo, que ele estava enfrentando constantemente derrotas e tal, e a morte inclusive iminente, as habilidades dele não avançou como esperado. E essa situação era algo que intrigou ainda mais a Freya, ela começou a perceber, né? Só que ela entendeu que a chama que impulsionava o Bel estava se apagando. E esse fato era um sinal de que, apesar de parecer estar ganhando, ela também estava enfraquecida. Um dos momentos cruciais aconteceu quando a Freya se confessou ali pro Bel, né? Falou do amor, disse que amava ele de verdade. O Bel, quando ouviu isso, ele começou a falar o nome dela e reagiu de uma forma inesperada. Isso aconteceu porque, nas palavras da Freya, elas foram as mesmas que ela usou quando estava na sua forma humana, o que acabou dando uma esperança ao Bel, entendeu? E esse foi o grave erro da Freya. Demonstrar algo genuíno fazendo o Bel acreditar que tudo que ele viveu foi real. Então assim, não tinha como ela chegar e jogar tudo na cara dele. E ela não fez isso só com ele. Ela já tentou manipular a Ryu, já tentou, sei lá, propor um trio lá pra Ryu e tal, por conta das habilidades dela, né, dos encantos e tudo mais. Graças a Deus a Ryu não aceitou esse tipo de coisa, né, assim, o profundo amor da Ryu começou a prevalecer, fazendo com que a mente dela gritasse que, tipo, era nojento e tal. E galera, o sofrimento do Bel foi uma coisa muito absurda também. Enquanto o Bel ele sofria no inferno constante lá do batismo, ele recebendo golpes intermináveis, sendo quebrado fisicamente e mentalmente, a Freya ela começou a ganhar espaço. Só que lá no quarto da deusa, o Bel ele começou a expressar os sentimentos dele mais livre. Lá ele começou a ver a Freya como alguém que ele poderia usar como consolo, entendeu? Falar as suas palavras ali, o que ele quisesse. Se essa situação continuasse, o Bel eventualmente ele aceitaria o tratamento e o reconhecimento das suas memórias como uma maldição, o que quebraria o efeito da habilidade. E esses detalhes mostram a gente uma certa complexidade nas nuances ali entre os personagens dessa narrativa. E também geram perguntas, como por exemplo, qual é a interpretação sobre o impacto da Freya nas ações do Bel? No meu ver, a Freya foi totalmente negativa para o Bel com relação a isso. Como eu disse, ela também fez isso com outras pessoas. Duas crianças específicas, Anya e Allen. Cara, quando os dois eram crianças, o Allen não tinha lembranças da família. Os pais dele morreram numa catástrofe e deixaram os dois órfãos. A partir daquele momento, ele se dedicou a cuidar da sua irmã. Eles eram só duas crianças, com 3 e 5 anos, né? Sempre que o Allen via a irmã dele em perigo, ele agia muito rápido para proteger ela, eliminando qualquer ameaça, seja monstro, seja animal, seja até mesmo adulto. Apesar da força e da determinação, o Allen, no fundo, ele acreditava que a Anya, na verdade, era um obstáculo para ele. Só que ele jamais abandonaria a irmã, pô, não tem como. A Freya encontrou esses dois e decidiu acolher eles na sua família, reconhecendo as almas puras dos dois. Ela viu que o Allen tinha um grande potencial e a força da alma dele chamou a atenção dela. Ela sabia que ele se tornaria, de fato, no futuro, um dos pilares da família Freya, saca? E assim a Freya levou eles para casa. Mas esse novo ambiente aí era muito assustador para duas crianças. O local parecia literalmente um campo de guerra. Para Anya, aquilo já era extremamente difícil. As batalhas incessantes faziam ela sangrar, o corpo dela ferido, as dores, a mente abalada. Já o Allen, por outro lado, ele começou a se adaptar muito rápido a isso aí. E só em 1 ano ele já atingiu o nível 2. Assim como a famosa princesa da espada, né?
Quando a Anya percebeu que o Alien começou a se distanciar dela em termos de poder, ela redobrou os esforços para poder tentar alcançar ele. Só que, cara, enquanto ele alcançava o nível 3, ela mal conseguia atingir o nível 2. Ainda assim, a determinação fez ela continuar treinando, apesar dela não conseguir subir. Bom, o tempo passou, os dois continuaram subindo de nível, e um dia, durante uma invasão ali, uma masmorra, uma armadilha foi ativada, e o Alien protegeu a irmã dele e ficou gravemente ferido. A Anya ficou consumida por essa culpa e começou a considerar um fardo, né? Talvez impulsionado pela dor, né, pelos ressentimentos, o Alien mesmo disse algumas palavras duras para a irmã, acusando ela de ser um incômodo, proibindo ela de entrar de novo numa masmorra, porque, cara, não dá, né? O cara já tava pé da vida. E as palavras do Alien foram como se fosse um golpe para Anya, se sentiu um peso, né, para todo mundo, e ela decidiu fugir da família. Durante essa fuga, ela encontrou a Freya de novo numa praça. A Freya conversou com a Anya, a área estava deserta. Por quê? Porque a Freya tinha usado o poder dela do charme para poder dispersar as pessoas, permitindo que a Ryu, em outro local, detectasse alguma anomalia e investigasse essa situação. Porque a Ryu também já passou por esse processo que a gente falou, esqueceu? Olha só, enquanto isso acontecia, a Ryu e os outros agentes foram se infiltrando ali num cronograma específico para poder obter as informações sobre os eventos que envolviam a Anya e a Freya. Durante essa investigação, descobriram que a Freya estava utilizando o seu poder para encantar as pessoas e forçando essas pessoas a seguir ela até a exaustão ou até a morte. E essa intensidade do charme era tão grande que até mesmo a Ryu quase sucumbiu, mesmo só numa distância de superior a 10 km, entendeu? As intenções da Freya começaram a ficar mais claras. Por exemplo, voltando para ela e pro Bel, durante algumas conversas entre a Freya e o Bel, cara, a gente tem momentos descontraídos. A Freya fez piadas sobre ele, mencionando e tal, que naquela noite ele não poderia sentar na cadeira dele, justamente porque a cadeira dele, para ele contar a história, estava limpando e tal. Então o Bel, ele teria que sentar do lado da Freya, compartilhando todas as informações que ele sabia. Por isso que eles ficaram ali, ó, coladinhos, entendeu? Agora, o Urano, ele já tinha um acordo com a Freya. Ele estava cumprindo a promessa que ele tinha feito com ela. Ele mencionou com os olhos sempre fechados que não iria intervir nos assuntos relacionados a ela, se mantendo neutro, porque ele já poderia ter acabado com isso. Mesmo quando a Asha buscou conselhos, pediu ajuda, ele só ficou lá, firme, sem abrir os olhos e cumprindo o acordo. Galera, o Urano, ele também comentou que ele estava atento a qualquer plano que ameaçasse o jardim e prometeu que o menor sinal de perigo ele notificaria a deusa da beleza. Essa atitude firme e negativa em relação a colaborar com os outros deuses começou a refletir na promessa dele. Só que quando foi mencionado o envolvimento de Hermes, a Hestia compreendeu a mensagem implícita nessas palavras, entendeu? E aí é que eles começaram a perceber o que estava rolando. Só que lembra que a gente tinha falado, voltando agora para Ryu, que ela quase foi afetada? O impacto disso foi grande. Quando ela foi alvo do charme, a experiência foi absurda para ela. Ela sentiu como se a consciência dela estivesse derretendo, enquanto uma sensação de prazer começava a invadir cada parte do corpo dela. Apesar disso, com uma força de vontade absurda, Ryu conseguiu resistir. Só que uma ideia perturbadora começou a se formar na mente dela, um desejo de ser dominada pela Freya. Ela queria ser escravizada, se tornar uma marionete e servir a Freya ali pelo resto da vida dela. Essa sensação avassaladora era literalmente o efeito comum do charme da deusa da beleza, algo que todos experimentaram quando foram submetidos pelo seu poder, inclusive o Bel. Então tivemos Raiden que pediu a Freya lá um tempo suficiente para treinar. Quando foi questionado sobre as intenções, ele afirmou que agia por capricho, estava só buscando os benefícios para a própria senhora, e ela acreditou nele, porque sabia que nenhuma criança seria capaz de mentir para os deuses. Mesmo que as suas palavras fossem verdadeiras, a perspectiva dele era um pouco diferente. Ele via tudo como uma loucura. Para ele, a Freya estava se machucando e se destruindo com as suas próprias ações. Isso fez com que o cara decidisse se envolver nisso, mesmo que significasse ir contra os interesses da deusa. E as palavras dele, as ações, revelaram uma lealdade que beirava a traição, porque ele buscava, na visão dele, salvar ele mesmo dela, tirar, né, sair da Freya a todo custo. E aí tivemos uma explosão emocional da Anya também, que fez a Anya desmoronar, descobrir a verdade, né, da incapacidade de distinguir entre as suas memórias. Ela não sabia mais o que era bom ou o que era ruim, sabe? Isso aqui são só pequenos pontos que vocês estão entendendo, que foram explícitos pra gente, mas tudo isso aconteceu com Bel. Que na verdade, ela sabia literalmente o passado, mas não sabia o que era mentira ou não. Ela questionou quando os sentimentos dela eram genuínos e quando esses sentimentos eram uma farsa, que era literalmente uma coisa feita para entretenimento. A revelação acabou destruindo a confiança dela, e a pessoa que era um pilar da vida dela, responsável pela sua felicidade, não fazia mais sentido para ela. Sem essa figura, a Anya sentiu que não tinha mais razões para ela viver ou para lutar.
E aí a Ryu, em busca de informações que ela estava, enquanto procurou as informações sobre o que tinha acontecido dentro do cronograma, ela encontrou vários moradores de rua e inicialmente eles pareciam inofensivos. Só que os cérebros deles já tinham sido claramente manipulados. Quando a Ryu perguntou sobre o que estava acontecendo e tal, um outro personagem lá, ele brilhou os olhos, né, com a ganância quando mencionou dinheiro e tal, e eles tentaram alertar a todos que alguém estava procurando pelo Bell. Isso revelou a presença de um inimigo que estava infiltrado na cidade. Com aquela comoção sendo causada agora, o que aconteceu? A família Freya começaria a caçar a Ryu para evitar maiores problemas e ela não conseguir levar o Bell de volta. Então assim, ela rapidinho conseguiu nocautear um dos caras que estavam lá, né? Amarrou ele antes de seguir a busca dela. E a Freya, nas suas investigações ali sobre o Bell, ela também começou a se aprofundar e tal, e fica mais preocupada tentando reunir todas as informações possíveis sobre ele. Porque ela não só lia e analisava os documentos, mas também ordenava que todos os dependentes dela buscassem registros relacionados ao garoto. Eles exploravam arquivos da guilda, depoimentos de pessoas que conheceram ele, né, e qualquer documento que pudesse revelar mais sobre a sua vida. Isso poderia ter um outro significado também, queimar isso tudo e fazer a vida dele ser completamente diferente. A Freya, ela estava determinada a aprender tudo sobre ele com o objetivo de manipular o Bell o máximo possível, galera. Porque assim, se ela queria construir uma mente, uma memória e sentimentos completamente diferentes dele, ela precisava, primeiro, ter a confiança dele, então ela teria que saber as coisas sobre ele, e segundo, ser muito boa em manipulação, isso aí ela já usa o charme para fazer, e criar um cenário completamente diferente, que é igual aquilo que a gente falou lá no início do vídeo, fizesse com que o Bell sentisse que tudo que ele viveu era uma maldição. E enquanto assim, a galera, os dependentes dela, né, os lacaios, começavam a trabalhar na coleta de dados, ela se concentrou em ler os livros e documentos que tinha adquirido, estudando com mais intensidade ainda, uma coisa impressionante, sobre o Bell. Só que, olha só, olha que engraçado, a Ryu ela só permitiu que 3 pessoas trocassem a pele dela. A primeira era a amiga Alice, né, da família Astra, a segunda foi a Freya e o terceiro foi o Bell. Só que quando a Freya tocou a pele dela de novo, basicamente ela se quebrou. As memórias reprimidas, as emoções intensas começaram a surgir, o que levou a Ryu a rejeitar esse toque dela de forma instintiva. E ela deu um tapa na mão da Freya, recusando qualquer aproximação, mesmo que ela fosse uma das poucas pessoas que ela já amou profundamente, por conta do efeito. A Ryu ela se afastou, lutando contra essa confusão dos sentimentos que invadia ela. Só que esse é o tipo de coisa que o Bell não conseguiria fazer, pelo menos não de início. Ele estava muito vidrado e muito preso nisso tudo para conseguir escapar. Bom, assim as coisas foram fluindo aos pouquinhos até que talvez ele seja libertado disso tudo. Até porque tá todo mundo lutando para isso, para tirar o Bell dessa maluquice que ele ficou, entendeu? E ele se tornar uma pessoa de volta quem ele era. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, e a gente vai se ver muito mais aqui se vocês curtirem Damate e quiserem que eu continue trazendo resumos aqui e entendimentos, né? Coisas que aconteceram na novel que são diferentes do anime e que tem muito mais explicação do que a gente imagina que tivesse. Então, vamos que vamos, hein? Conto com você, se você quiser acompanhar, deixa o seu comentário aí. Pô, Binas, traz mais, eu gosto muito de Damate e tal. Se tu não gostar, não tem problema, também comenta aí, porque me ajuda a saber, né? Se eu vou trazer mais ou não. E deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ainda mais se tu for fã, você precisa se inscrever e ativar o sininho pra gente poder trocar mais ideia e entrar mais a fundo nessas histórias, tá? Tamo junto, valeu, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Fui!